No coração do Brasil, em meio à selva exuberante da Amazônia, vivia um homem chamado Jair Bolsonaro, um líder carismático e controverso que se tornou presidente do país. Bolsonaro era um homem de fé profunda, um cristão devoto que acreditava na força do Senhor Jesus Cristo. Um dia, enquanto Bolsonaro estava em uma visita oficial ao Rio de Janeiro, ele foi vítima de um atentado à bala. O tiro atingiu sua barriga e o deixou gravemente ferido. Os médicos lutaram pela vida dele durante dias, mas seu estado era crítico. Os brasileiros estavam em choque. Como um líder tão amado e admirado poderia ter sido vítima de um ataque tão brutal? O país estava em luto. Mas Bolsonaro era um homem de fé inabalável. Ele sabia que Deus estava com ele e que ele seria curado. Ele passou dias em oração, pedindo a Deus que o livrasse da morte. E Deus ouviu suas orações. Um dia, enquanto Bolsonaro estava em coma, ele teve uma visão. Ele viu Jesus Cristo diante dele, estendendo a mão para ele. Jesus disse: "Eu te perdoo, Jair. Eu te amo." Bolsonaro acordou da coma curado. Ele estava vivo e bem, sem nenhum vestígio do tiro. Ele sabia que Deus o havia curado por causa de sua fé. A notícia da cura de Bolsonaro se espalhou por todo o país. As pessoas estavam atordoadas. Como um homem que estava à beira da morte poderia ter se recuperado tão rapidamente? Eles acreditavam que era um milagre. Bolsonaro se tornou um herói nacional. Ele era visto como um homem de fé e coragem, um líder que não tinha medo de enfrentar os desafios. Bolsonaro continuou a governar o Brasil, mas ele era um homem diferente. Ele era um homem mais humilde e mais grato. Ele sabia que sua vida era um presente de Deus e que ele estava destinado a servir ao seu país. A história de Jair Bolsonaro, o líder carismático e controverso que se tornou presidente do Brasil, é uma história de fé, esperança e milagre. É uma história que mostra que Deus pode curar qualquer coisa, mesmo as feridas mais profundas. Bolsonaro era um homem de fé profunda, um cristão devoto que acreditava na força do Senhor Jesus Cristo. Ele sempre atribuiu seus sucessos e fracassos à vontade de Deus. Em 2018, Bolsonaro foi vítima de um atentado à bala durante a campanha presidencial. O tiro atingiu sua barriga e o deixou gravemente ferido. Os médicos lutaram pela vida dele durante dias, mas seu estado era crítico. Os brasileiros estavam em choque. Como um líder tão amado e admirado poderia ter sido vítima de um ataque tão brutal? O país estava em luto. Mas Bolsonaro era um homem de fé inabalável. Ele sabia que Deus estava com ele e que ele seria curado. Ele passou dias em oração, pedindo a Deus que o livrasse da morte. E Deus ouviu suas orações. Um dia, enquanto Bolsonaro estava em coma, ele teve uma visão. Ele viu Jesus Cristo diante dele, estendendo a mão para ele. Jesus disse: "Eu te perdoo, Jair. Eu te amo." Bolsonaro acordou da coma curado. Ele estava vivo e bem, sem nenhum vestígio do tiro. Ele sabia que Deus o havia curado por causa de sua fé. A notícia da cura de Bolsonaro se espalhou por todo o país. As pessoas estavam atordoadas. Como um homem que estava à beira da morte poderia ter se recuperado tão rapidamente? Eles acreditavam que era um milagre. Bolsonaro se tornou um herói nacional. Ele era visto como um homem de fé e coragem, um líder que não tinha medo de enfrentar os desafios. Bolsonaro continuou a governar o Brasil, mas ele era um homem diferente. Ele era um homem mais humilde e mais grato. Ele sabia que sua vida era um presente de Deus e que ele estava destinado a servir ao seu país. A história de Bolsonaro é uma história de fé, esperança e milagre. É uma história que mostra que Deus pode curar qualquer coisa, mesmo as feridas mais profundas. A fé de Bolsonaro. A fé de Bolsonaro é uma parte central de sua vida e de sua carreira política. Ele sempre falou abertamente sobre sua fé e a importância de Deus em sua vida. Bolsonaro foi criado em uma família católica e sempre foi um cristão praticante. Ele se casou com Michele Bolsonaro, uma evangélica, e eles têm uma filha juntos. Bolsonaro acredita que Deus o chamou para ser presidente do Brasil. Ele vê sua presidência como uma missão divina e acredita que Deus o está usando para fazer o bem no país. A fé de Bolsonaro é uma fonte de força e inspiração para ele. Ela o ajuda a superar os desafios e a permanecer fiel aos seus princípios. O milagre da cura. A cura de Bolsonaro do atentado à bala é considerada um milagre por muitos brasileiros. Eles acreditam que Deus interveio para salvar a vida de Bolsonaro. A cura de Bolsonaro é um testemunho do poder da fé.
Ela mostra que Deus pode fazer coisas que são impossíveis para os humanos. A cura de Bolsonaro também é um símbolo de esperança para os brasileiros. Ela mostra que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança nunca deve ser perdida. O legado de Bolsonaro. O legado de Bolsonaro como presidente do Brasil ainda está sendo escrito. No entanto, sua fé e sua cura milagrosa certamente serão uma parte importante de sua história. Bolsonaro é um homem de fé e coragem. Ele é um líder que não tem medo de defender o que acredita. A história de Bolsonaro é uma história de esperança e inspiração. É uma história que mostra que Deus pode fazer coisas incríveis. Gostou da história? Se você gostou da história de Bolsonaro, por favor, curta e se inscreva no canal. Isso me ajudará a continuar produzindo conteúdo interessante e informativo. Obrigado por assistir.